Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, clique no botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Quero dar as boas-vindas à nossa convidada desta noite, Jyoti Brar. Jyoti é uma líder do Partido Comunista da Grã-Bretanha, marxista-leninista, autora e uma das principais críticas do imperialismo ocidental. Jyoti, bem-vinda a Disfoena e a Esquerda Global. Jyoti, welcome back to Indian Global Left. Muito obrigado, Jyoti. Eu queria começar pelo conflito atual. Você poderia compartilhar sua percepção sobre a situação entre o Irã, Israel e os Estados Unidos? Acho que a primeira e mais importante coisa a dizer sobre essa guerra é que ela foi um ato ilegal e injusto de agressão. De acordo com o direito internacional, esse é o crime mais grave contra a humanidade. Esse fato é disfarçado e completamente ignorado pela maior parte da cobertura ocidental, certamente pela maioria dos políticos ocidentais. Mas ele é reconhecido no direito internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial, desde os tribunais de Nuremberg, na verdade. Portanto, essa é a primeira coisa que precisamos afirmar. Mesmo do ponto de vista do direito internacional, a agressão é totalmente ilegal e injusta. É o crime mais grave contra a humanidade iniciar uma guerra ilegal e agressiva. Lançar uma guerra de agressão contém em si todos os outros crimes contra a humanidade que vemos: ataques a civis, à imprensa, à infraestrutura civil, a profissionais de saúde, a hospitais e escolas. Todos esses são crimes contra a humanidade, mas estão contidos dentro do maior crime contra a humanidade, que é o ato de iniciar uma guerra de agressão. Então, esse é, acredito, o primeiro ponto que precisamos realmente compreender quando falamos de geopolítica. Às vezes, as pessoas ficam tão presas aos detalhes de quem está tentando alcançar se perguntar sobre os meios pelos quais estão tentando alcançar esses objetivos. Agora, de uma perspectiva socialista, de uma perspectiva progressista, sabe, nós não somos pacifistas. Não dizemos que toda violência é ruim. É claro que, como seres humanos, sentimos que toda violência é terrível. Mas sabemos que o imperialismo é um sistema de violência organizada, certo? Então, não podemos ser pacifistas diante da violência desse sistema. Existem certos tipos de guerras que pessoas progressistas, socialistas, comunistas apoiarão. Guerras do proletariado por sua libertação da burguesia, guerras revolucionárias. Nós apoiamos essas. Guerras pela libertação de colônias contra colonizadores, contra o imperialismo, também apoiamos essas. Guerras de autodefesa, quando um país é atacado por uma potência imperialista e predatória, como estamos vendo com o Irã. Agora, o Irã está travando, na verdade, uma espécie de guerra dupla neste momento. Ele tem sido incrivelmente paciente diante de uma guerra híbrida e multifacetada, conduzida pelos imperialistas e seus representantes locais, sionistas e do Golfo, durante toda a sua existência, na verdade. Mas o país sabe, desde a época da Revolução e certamente desde a guerra Irã-Iraque, que foi em essência uma guerra por procuração travada contra o Irã pelo Ocidente, que não seria deixado em paz. E tem se preparado, enviando sinais constantemente. Olhem, nós não queremos guerra. Nós não queremos ser atacados. Só queremos ser deixados em paz, ser soberanos. O problema é que os imperialistas não conseguem aceitar um Irã soberano no meio do Oriente Médio, certo? Então eles não permitem que o Irã se desenvolva pacificamente, de forma soberana. Por isso, o Irã vem se preparando. E agora que essa guerra finalmente aconteceu, o Irã já vinha sinalizando há muito tempo antes de sua eclosão. Se vocês fizerem isso, todas essas coisas vão acontecer com vocês. E, aliás, toda a sua infraestrutura, que inclui não apenas a infraestrutura da colônia de colonos sionistas, mas também as bases e o aparato militar e de inteligência em todo o Oriente Médio, será um alvo. E, além disso, nós interromperemos a exportação de petróleo da nossa região, o que, obviamente, tem um enorme impacto no cálculo econômico do Ocidente.
Portanto, isso foi claramente sinalizado com antecedência. Agora vemos que o Irã está travando uma guerra defensiva muito justa para se proteger, mas também está, de certa forma, travando uma guerra de libertação por toda a região. Chegou-se ao ponto em que, assim como a colônia sionista é, como meu camarada chama, a ponta de lança dos imperialistas no Oriente Médio, o Irã se tornou a ponta de lança das forças de resistência na região. Há muitas delas, e são bastante diversas. Algumas são socialistas, outras são religiosas, algumas são sunitas, outras são xiitas, se forem religiosas, e há também pessoas seculares de diferentes tipos. Existem muitas forças de resistência no Oriente Médio, mas o Irã passou a ser visto como a força orientadora de todo o movimento, o apoiador mais firme de todos os diversos movimentos de resistência, especialmente desde a queda, é claro, da Síria há algum tempo. Então, o Irã agora é apoiado e sustentado por movimentos de resistência em toda a região. Eles não são seus procuradores, são aliados, é claro, porque estão lutando na mesma direção. E isso é muito claro. O que eles estão realmente lutando é pela libertação de toda a região da dominação do imperialismo dos Ayatollahs. Acho que esse é um processo que realmente começou com o lançamento do movimento de resistência palestino em 7 de outubro. A Operação Dilúvio de Al-Aqsa foi o início desse movimento para finalmente expulsar os sionistas e os ocupantes imperialistas do Oriente Médio. Mas acho que agora estamos vendo isso avançar para um novo patamar. Sim, considerando que você colocou essa conversa em torno de império e imperialismo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre as narrativas da mídia, porque temos visto todo tipo de propaganda. Quero dizer, é difícil de acreditar, mas o próprio Donald Trump disse que vamos punir o Irã por começar esta guerra. Então essa é a narrativa ocidental, ou dominante, de que o Irã começou a guerra, de que estava prestes a iniciar uma. Na verdade, Pete Hicks disse que Israel iria atacar o Irã, então o Irã teria nos atacado, e por isso nós os atacamos, efetivamente justificando a ação. A mesma mídia ou deixou de reconhecer ou negou a importância da operação militar especial na Ucrânia. Eles choravam dizendo que a Rússia começou aquela guerra enquanto distorciam ou silenciavam a agressão da OTAN nas fronteiras da Rússia. Então, se você puder falar um pouco mais sobre a sua percepção dessas duas narrativas e como elas foram completamente invertidas. De cabeça para baixo é um eufemismo, não é? Veja, quando você quer falar sobre quem começou a guerra, é preciso voltar até a Primeira Guerra Mundial. Quem voltou a ocupar o Oriente Médio depois que o Império Otomano foi derrotado? Claro, foi o imperialismo britânico e francês. A Grã-Bretanha é a principal arquiteta da geografia atual do Oriente Médio, mas é uma geografia totalmente falsa e artificial. Antes de entrarmos nessa questão das narrativas, quero trazer uma estatística que considero muito importante. Todos sabemos que há muito petróleo no Oriente Médio, e todos sabemos que o petróleo é fundamental para o imperialismo. Mas, às vezes, quando vemos uma lista dos 10 maiores produtores de petróleo ou dos países com as 10 maiores reservas, isso não mostra realmente toda a importância do Oriente Médio. A região foi dividida em pedaços e o petróleo foi separado dos centros populacionais e repartido em pequenas partes para que os britânicos, e agora os britânicos e os americanos, pudessem administrar essa riqueza e garantir que ela continuasse fluindo para eles. Certo, bem. Se realmente unirmos os territórios do Oriente Médio e do Norte da África, que os imperialistas basicamente veem como um só, mas dividiram em várias partes, habitadas pelos povos persas ou iranianos e pelas nações de língua árabe, os povos árabes, o que vemos é que neste momento essa região produz 35% da produção diária de petróleo do mundo. Ela detém 58% das reservas comprovadas de petróleo globais. 58%.
Tudo mais empalidece em importância em comparação com isso. Sabe, o próximo da lista está muito atrás, como você pode imaginar. 58% das reservas comprovadas de petróleo do mundo estão no norte da África e no Oriente Médio, quando se combina a região como uma só. É por isso que Israel é tão importante para os imperialistas. É por isso que eles o estabeleceram em primeiro lugar. Quando o governador britânico encarregado do mandato da Palestina, Ronald Storrs, falou sobre a criação de Israel naquela época, isso não foi feito como uma resposta ao Holocausto dos judeus na Europa Ocidental e Oriental. Foi feito como parte de um plano contínuo para controlar o petróleo do Oriente Médio. Ronald Storrs descreveu como ele via Israel como um pequeno e leal Ulster judaico, como ele disse, em um mar de arabismo hostil. Então, os árabes queriam soberania e independência. The Arabs want sovereignty and independence. They want to run their own affairs. They want liberation. They want their own. Eles querem administrar seus próprios assuntos. Eles querem libertação. Eles querem seu próprio desenvolvimento. Eles querem cuidar de seus próprios recursos e de suas próprias vidas. Precisamos de controle sobre essa região. Os árabes serão hostis ao nosso controle. Precisamos de uma força leal lá dentro. Esse foi todo o propósito de transplantar uma população colono-colonial. Usaram a questão da perseguição aos judeus na Europa para encontrar essa população leal e a instalaram na Palestina. Isso foi muito útil para eles. Portanto, eles são os arquitetos de toda essa situação. E se você quiser dizer quem começou isso, eles vêm começando incessantemente, desde 1918. Neste momento, a questão de quem começou é novamente meio farsesca e ridícula, não é? Quando se ouvem as declarações que saem da boca de Donald Trump e de seus vários ministros. Mas precisamos entender o papel que eles desempenham. Quanto mais o imperialismo entra em declínio e decadência, e quanto mais desesperadora se torna a sua situação econômica, mais seus líderes refletem essa decadência e esse declínio. Passamos de um tipo de imperialismo norte-americano confiante do pós-Segunda Guerra Mundial, liderado por estadistas muito sérios e de aparência grave. E sim, eles também representavam um regime profundamente hipócrita, violento e explorador, responsável por todo tipo de derramamento de sangue e golpes ao redor do mundo, mas fingiam não ser. De muitas maneiras, o rosto que agora vemos do império em decadência é o verdadeiro rosto do imperialismo. E é uma boa lição para as pessoas entenderem. Esta é a verdadeira natureza. É como a recente escalada do genocídio pelos sionistas na Palestina, particularmente em Gaza, aquele episódio intenso em seu genocídio contínuo contra os palestinos, nos mostrou o verdadeiro rosto do sionismo, de uma forma que muitas pessoas ainda não tinham compreendido. Mas agora está cristalino. Bem, também estamos vendo o verdadeiro rosto do sionismo, o verdadeiro rosto do imperialismo. É a mesma coisa. Veja, o sionismo não é o primeiro projeto colonial de assentamento genocida do imperialismo. E não é o primeiro episódio genocida do imperialismo. Então, a única coisa que os imperialistas ainda têm, voltando à sua pergunta, desculpa, a única vantagem que ainda possuem é na guerra psicológica. E o motivo não é apenas o fato de que eles investiram muita pesquisa e têm mais de 100 anos de experiência nisso, mas também porque ainda mantêm um grande monopólio sobre a mídia mundial. Em particular, é claro, eles controlam a maior parte das redes sociais globais. E isso tem um impacto enorme sobre a capacidade deles de controlar narrativas, moldar a mentalidade das pessoas, distraí-las, desviá-las, confundi-las com ideias conflitantes e falsas e empacotar seus crimes em pequenos trechos de som. O que é interessante, eu acho, é que apesar de toda essa experiência, dessa capacidade, dessa enorme máquina de controle mental, a habilidade deles de manter uma história coerente está, na verdade, desmoronando diante dos nossos olhos.
Quero dizer, literalmente, em que dia da guerra estamos agora? It's falling apart in front of our eyes. I mean, literally, we're on which day of the war now? Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, day 6, right? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, sexto dia. E provavelmente já ouvimos hoje mais de 6 justificativas para o início da guerra, e mais de 6 explicações sobre qual é o objetivo dela. Está claro que há uma liderança muito caótica, ou pelo menos uma discussão caótica, acontecendo por trás das pessoas que aparecem na frente. Sabe, eu realmente não considero que Donald Trump esteja no comando da política dos Estados Unidos, nem que qualquer uma das figuras públicas dos diversos ministérios esteja. Mas por trás deles estão as pessoas que fizeram esse cálculo, que continuam dizendo a eles. E essa é uma das coisas em que os imperialistas são péssimos, aprender com a própria história. Um dos motivos é que eles realmente não acreditam na capacidade ou no poder das massas. In the ability or the power of the masses. So the people they face, they always consider them to be. Então as pessoas que eles enfrentam, eles sempre as consideram peões, ingênuos, idiotas, controláveis, manipuláveis. E o mesmo vale para o próprio povo deles, certo? As pessoas comuns, para eles, não são realmente pessoas de verdade, não são tão inteligentes quanto eles. O problema é que desde a queda da União Soviética, eles criaram quase uma câmara de eco para si mesmos dentro de suas próprias comunidades de inteligência. Então, quando fazem seus cálculos, assim como quando lançaram aquele blitzkrieg de sanções contra a Rússia, disseram a si mesmos: esse país é apenas um poço de petróleo com uma bandeira, tem um governo impopular e vai cair em poucas semanas sob nossas sanções. E ainda não se recuperaram desse erro de cálculo. Claramente, 2 vezes nos últimos 8 meses, disseram a si mesmos que o regime iraniano está pronto para ser derrubado. Tudo o que é preciso é um pequeno empurrão e uma operação de 24 horas. Veremos o colapso do Irã. Certo? Foi o que eles disseram a si mesmos na época da Guerra de 12 Dias. Os iranianos foram, na verdade, muito pacientes, porque, embora tenham revidado aos israelenses e aos americanos na mesma medida, não foram além disso. E pararam quando os israelenses imploraram por um cessar-fogo. Eles conseguiram o cessar-fogo. Mas os iranianos deixaram muito claro naquela época: se tentarem isso de novo, certo? O que foi que tentaram? Tentaram um ataque de decapitação, tentaram uma revolução colorida e tentaram desestabilizar todo o país bombardeando do ar. E eles acharam que essas ações juntas resultariam no colapso do Irã. Não resultaram. E os iranianos disseram: se vocês tentarem isso de novo, não estaremos mais na defensiva. Partiremos para o ataque e iremos atrás de todas as suas estruturas em todo o Oriente Médio. Eles disseram isso. Deixaram totalmente claro o que fariam. E ainda assim, 8 meses depois, os Estados Unidos voltam com o mesmo raciocínio. Tudo o que precisamos fazer é, detonar algumas bombas dentro do país, ativar alguns agentes adormecidos, causar um pouco de caos nas ruas. O regime está pronto para cair. É realmente impopular. Eles têm, 3 idiotas do Afeganistão. Sabe quem deixou o Irã na época do Shah, sentado em Washington, sem dúvida, ao lado de vários outros especialistas, dizendo a eles: todo mundo odeia a liderança, todo mundo odeia o Ayatollah. E como isso deu certo? Assassinar um homem que era essencialmente visto como o avô da nação, um dos líderes da revolução, um herói do povo, um sábio guia e professor, e considerado em toda a região como um líder da resistência ao imperialismo. Um enorme tiro pela culatra. E, mas eles continuam a praticar o Uma das coisas que me chamou a atenção desta vez sobre o quão ruim foi a comunicação ou quão descuidados eles foram as pesquisas. A Reuters e outros dizem que no máximo cerca de 28% das pessoas nos Estados Unidos apoiam esta guerra. E isso é algo bastante histórico, por assim dizer, considerando que os americanos sempre se uniram em torno da bandeira. Durante o Iraque, durante o Afeganistão, eles usaram todos os recursos possíveis. Quero dizer,
O New York Times foi mobilizado desde 91, mas a partir de 1998, 1999, os editoriais começaram a se intensificar. Bret Stephens e outros. Quero dizer, houve muitos mais que começaram a escrever cada vez mais artigos sobre armas de destruição em massa, etc. E muitas pessoas acreditaram nisso até que a resistência começou a revelar o que a ocupação dos Estados Unidos realmente era. Mas desta vez foi muito diferente, e isso diz muito. O ministro das Relações Exteriores de Omã, Mohammad al-Busayri, disse que estávamos muito próximos de uma negociação, considerando que o lado iraniano havia cedido ainda mais do que sob o JCPOA. As negociações estavam em andamento. A rodada de Viena estava prestes a acontecer. A terceira rodada. E então eles atacaram. Quero dizer, não foi uma surpresa, dado o que haviam feito antes. Mas tudo o que isso resultou foi que então muito poucas pessoas acreditaram no que eles diziam. Com certeza. Então, do lado iraniano, o que é interessante é que os imperialistas deram um tiro no próprio pé. Por meio do JCPOA, eles vinham cultivando, por assim dizer, uma espécie de setor mais comprador da burguesia no Irã. Pessoas mais interessadas em manter boas relações com o Ocidente, bons negócios, sabe? E que talvez achassem que havia um caminho para a prosperidade, pelo menos para elas, simplesmente seguindo o que os imperialistas queriam e se reintegrando ao Ocidente. Esse setor agora está completamente calado. Não há caminho de volta. Não há nenhum grupo da população, incluindo os jovens, que, como o professor Morandi aponta, são uma geração bombardeada pela mídia imperialista em Farsi, na qual os imperialistas investem pesadamente, que não tenha vivido sob os efeitos dos crimes do imperialismo. Eles não se lembram do Shah. Eles não viveram a Revolução. Eles não viveram a guerra Irã-Iraque. Eles estavam nas redes sociais ocidentais. Certo? Então suas cabeças estão cheias de mentiras. Algumas dessas pessoas, até recentemente, acreditavam nas mentiras do Ocidente contra o próprio governo. Acreditavam que era o Irã que causava os problemas e que o Ocidente era o lar de tudo que é bom. Todo esse trabalho foi essencialmente destruído por esse segundo uso, em 8 meses, de negociações para encobrir o momento de um ataque, para pegar o Irã de surpresa, atacando-o agressivamente, bombardeando-o, matando seus líderes militares, seus cientistas, seus líderes políticos e religiosos, matando-os enquanto se supõe que haja uma trégua, enquanto se supõe que estejam negociando uma solução pacífica para preocupações aparentemente legítimas. Mas o que está claro é que essas chamadas preocupações legítimas são apenas desculpas. O que eles realmente não estão dispostos a aceitar, assim como não aceitaram com a Rússia, é o Irã como uma nação soberana e independente no controle de seus próprios assuntos. Essa é a ofensa, nada mais. E sabe, toda essa história sobre armas nucleares é uma hipocrisia enorme. O Irã fez questão de dizer a todos que faria concessões em relação ao programa nuclear porque pensava, bem, nós realmente não queremos armas nucleares, não acreditamos nelas. Mas a verdade é que há muitas pessoas no Irã agora, e já há algum tempo, ainda mais agora, dizendo, olha, a única coisa que impede essas pessoas é se você tiver uma maldita arma nuclear. Olhe para a Coreia do Norte, olhe para a Líbia, olhe para o Iraque. Aprenda as lições, eles continuarão vindo atrás de nós até terem medo demais de nós para continuar voltando. Então, novamente, se eles estão preocupados com a ameaça a Israel, o que é claro, estão, Israel é o porta-aviões deles, seu porta-aviões inafundável no Oriente Médio. É sua base militar, seu posto avançado imperial. Eles querem preservar a capacidade de Israel de dominar toda a região para impedir que o movimento nacional e assuma o controle. Acho que é realmente importante reconhecer que há um imperativo econômico por trás de tudo o que estamos vendo.
O sistema capitalista global está nas profundezas de sua pior crise de todos os tempos. Está à beira de um colapso verdadeiramente catastrófico, e eles estão genuinamente desesperados. O cálculo era que, ao se prepararem para a guerra contra a Rússia, por meio da Ucrânia, iriam derrubar a Rússia e conseguir um grande saque. Assim como o que obtiveram em 1991, quando derrubaram a União Soviética. Isso não aconteceu. A necessidade de um saque desse tipo está se tornando cada vez mais desesperada. A iminência de um colapso financeiro global está cada vez mais próxima. Estamos vendo alertas em toda a imprensa financeira sobre colapsos iminentes do mercado e todo tipo de narrativa sendo preparada para explicar uma queda de mercado ao público, de forma que os faça pensar que não é culpa do sistema. Não é o capitalismo que está falhando. É isso ou aquilo, algo causou. Estava tudo bem, e então de repente algo aconteceu e os mercados desabaram. Eles estão tentando preparar essas narrativas. Não sei se você viu isso. É um pouco fora do assunto, mas uma das histórias que andam divulgando é Donald Trump admite a existência de alienígenas e então os mercados desabam. Isso foi, na verdade, um alerta do Banco da Inglaterra. Então não se trata de uma teoria da conspiração. O Banco da Inglaterra literalmente emitiu um alerta, dizendo que os mercados deveriam se preparar para um colapso, porque Donald Trump poderia estar prestes a dizer que existem alienígenas. Então eles estão tentando descobrir como contar isso às pessoas, como encobrir o fracasso do capitalismo global. Eles estão desesperados, precisam dessa guerra, mesmo sendo tão impopular, mesmo que nenhum dos povos do Ocidente queira a guerra. Mesmo que os povos do Ocidente estejam ficando mais pobres, eles não estão se unindo em torno de suas bandeiras. Acho que o seu ponto sobre a diferença entre o Iraque e o Irã é realmente interessante, porque tenho pensado sobre isso. Sabe, na preparação para a guerra do Iraque, a invasão do Iraque em 2003, houve uma enorme mobilização de pessoas contra ela. Por todo o país havia núcleos do movimento anti-guerra que estavam ativos e ocupados. E 2 milhões de pessoas estavam nas ruas de Londres em fevereiro de 2003 para dizer: parem com esta guerra. E como agora vimos esse acúmulo de forças, assim como vimos um acúmulo de forças antes da invasão do Iraque. E as pessoas estão essencialmente passivas, mas não é porque não se importam. Acho que isso é algo bastante interessante de entender, porque, de certa forma, é como um passo à frente e 2 para trás. O que estamos vendo é uma enorme crise de legitimidade no sistema. Em 2003, quando as pessoas marcharam contra a guerra, elas realmente acreditavam que seus líderes teriam que ouvi-las. Agora, as pessoas não acreditam que seus líderes vão ouvi-las. Eles não têm fé em nenhum dos pilares do establishment ou do Estado, não confiam nos juízes, não confiam nos políticos, não confiam na mídia. Passaram 25 anos ouvindo repetidamente que essas pessoas mentem descaradamente o tempo todo. Certo? E eles se acostumaram tanto com isso, e tanto com a sensação de impotência, que é quase como se dissessem: bem, o que eu posso fazer? Então, o lado negativo é esse sentimento de impotência. O avanço é que as pessoas reconhecem que todo o sistema e todos os seus representantes são basicamente ilegítimos. O que ainda não aprenderam é a ter fé em si mesmas e em seu próprio poder. Mas, com mais alguns golpes, vão começar a se mover. E há um enorme poço de raiva entre as pessoas em relação à forma como a classe dominante se comporta, os interesses que ela prioriza, o modo como a vida das pessoas comuns só piora cada vez mais. Então, em 2003, como você estava apontando, houve uma longa campanha para fabricar consentimento e fazer parecer que havia motivações reais para a guerra, que ela era legal e que todas as etapas haviam sido cumpridas para mostrar: ah, não, aqui está nosso argumento jurídico. E claro, depois ficou provado. Quem estava prestando atenção já podia ver que era tudo mentira. Mas muita gente acreditou, porque confiava na mídia e nos políticos.
Agora eles não fazem mais isso, e os políticos basicamente deixaram de fingir que é isso que fazem. Mas, de muitas maneiras, isso é um grande avanço em termos de desmascarar o sistema. Quando o povo começa a se mover, muitas de suas ilusões já foram destruídas. Então, acho que é realmente importante reconhecer a mudança no humor das pessoas. Por um lado, elas não estão se mobilizando massivamente contra esta guerra. Por outro, quando as consequências começarem a atingi-las, o que acredito que acontecerá em breve, economicamente, há um enorme reservatório de raiva na população. Elas desprezam seus políticos e todo o aparato estatal. Let's come a little bit to Europe. Vamos falar um pouco sobre a Europa, já que você mencionou com razão mais de um século de história imperial na região. A ocupação do Egito, a Primeira Guerra Mundial, a guerra ilegal novamente na Mesopotâmia e em outras partes da região, as ocupações, a partilha Sykes-Picot da região de forma totalmente arbitrária, a repressão aos movimentos nacionalistas que estavam crescendo em todo o mundo naquela época. A Declaração Balfour. E poderíamos continuar indefinidamente. Essa é uma história com a qual os europeus talvez não estejam muito familiarizados, porque não querem saber. Mas foi aí que tudo começou. E ainda vemos mentalidades semelhantes hoje. Quero dizer, o E3, apenas alguns meses antes do que está acontecendo agora, havia invocado o mecanismo de sanções automáticas, dizendo, bem, Donald Trump voltou atrás no JCPOA, mas provavelmente ele estava certo. Went back at the JCPOA, but he was probably right. We want to do the same thing because Iran is not adhering to. Queremos fazer a mesma coisa porque o Irã não está cumprindo seus compromissos. Mas a realidade é completamente diferente. Quero dizer, o Irã foi pressionado a não cumprir alguns desses compromissos por meio de assassinatos ilegais, execuções e ameaças. E agora estamos vendo Itália, Espanha, França e outros enviando reforços para Chipre, onde ficam as bases de Dekele e Akrotiri, as bases britânicas. É uma base da OTAN, um posto avançado da OTAN, o que é importante para a Ásia Ocidental. Muita gente não sabe disso, mas nós cobrimos o assunto. Fizemos um programa completo com Matt Kennard, recentemente, sobre a importância das bases de Dekele e Akrotiri para a Ásia Ocidental. Se você pudesse nos contar um pouco sobre o clima entre as pessoas em seu país em relação a esta guerra, o que as elites governantes estão fazendo e qual é a posição da Europa nesse conflito? Com certeza. Sabe, você tem razão. Toda a base, o contexto e todos os eventos que levaram a esta guerra têm origem nas ações do imperialismo na região. Os imperialistas britânicos eram a maior potência ali. Os franceses também tiveram um papel e fizeram tratados secretos durante a Primeira Guerra Mundial sobre como iriam dividir o Oriente Médio entre eles após a queda do Império Otomano. Sabemos desses tratados secretos porque a Rússia estava envolvida e os bolcheviques eram større revolucionários porque isso E isso foi um choque para o povo da região, porque ao mesmo tempo em que os britânicos estavam chegando a um acordo com os franceses e os russos sobre como iriam dividir o Oriente Médio entre os três, eles diziam aos líderes árabes, juntem-se a nós contra os otomanos e nós os ajudaremos a conquistar a liberdade. Então isso foi obviamente um choque. E esse tipo de duplicidade, o jogo duplo, a hipocrisia, é absolutamente característico do comportamento dos imperialistas, porque no fundo eles consideram a imensa maioria das pessoas do mundo não realmente como pessoas, mas como seres inferiores. O próprio código de honra deles não se estende às massas do mundo, nem aos povos oprimidos, nem a qualquer pessoa com quem estejam lidando. Eles fazem acordos, entendimentos paralelos. Sabe, acho que foi o Sergei Lavrov quem cunhou o termo sobre os imperialistas, dizendo que eles são incapazes de cumprir acordos. E veja, foi um ministro britânico vitoriano, Lord Palmerston, que depois se tornou primeiro-ministro, mas acho que começou como ministro das Relações Exteriores. Quem disse? Os britânicos. E ele realmente quer dizer o imperialismo não tem amigos permanentes, apenas interesses permanentes.
E as pessoas deveriam prestar atenção a isso, porque essa continua sendo a filosofia orientadora do imperialismo até hoje. Temos interesses, e é nisso que nos concentramos. Então, quando olhamos para a forma como os imperialistas na Europa e na Grã-Bretanha têm se comportado em relação a isso, vemos mais uma vez que eles continuam a agir como parceiros menores dos Estados Unidos. Essa é uma situação em que realmente estamos desde a Segunda Guerra Mundial, quando o imperialismo europeu foi tão gravemente danificado que já não conseguia mais ser a potência imperialista plena e independente que havia sido antes, certamente antes da Primeira Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos precisavam, de fato, ressuscitar aquelas potências imperialistas em declínio, porque não podiam ser a única grande potência capitalista do planeta. Isso não iria funcionar. Lembre-se, o socialismo estava em ascensão. Para conter a maré do socialismo crescente, os Estados Unidos se esforçaram muito para reviver impérios e potências imperialistas que estavam desmoronando, e fizeram isso em seu próprio interesse. Certo? Né? Eles precisam de desenvolvimento imperialista capitalista. Não poderia ser a única potência, porque logo teria sido cercada e sobrepujada. Mas ao fazer isso, criou uma ordem na qual era totalmente preeminente. E as outras potências imperialistas começaram a desempenhar papéis de espécie de coadjuvantes dos Estados Unidos. Com os britânicos, isso foi particularmente verdadeiro, porque antes disso, eles haviam sido a potência imperialista global dominante. No século XIX, era a Grã-Bretanha que governava o mundo da forma como hoje pensamos o Império Norte-Americano, em toda parte, onipresente, em todos os lugares. De muitas maneiras, os britânicos ensinaram aos americanos como fazer isso e continuam muito envolvidos em tudo que os Estados Unidos fazem. Eles não têm mais uma grande força armada independente. Eles têm muitas forças especiais, muitos serviços secretos, muitas unidades de operações psicológicas, são especialistas em dividir para governar em operações sujas, sabotagem, guerra psicológica, assassinatos. Em quase todos os tipos de operações em que os Estados Unidos estão envolvidos, você também encontrará alguns britânicos por lá. Alguns atuam de forma indireta, são empresas privadas, mas todos passaram pelo establishment militar britânico. Todos fazem parte da engrenagem. Portanto, esse papel é desempenhado de forma constante pelos Estados britânicos e eles o escondem do próprio povo. A classe trabalhadora britânica e a população em geral realmente não compreendem quantos países ainda estão sob a influência do imperialismo britânico, nem o quão profundamente a Grã-Bretanha está envolvida em tantas guerras que parecem ser guerras dos Estados Unidos. Mas, na verdade, você vai descobrir que há forças especiais britânicas atuando também, na Colômbia, na Somália, na Somalilândia, na Ucrânia, em todos os tipos de lugares onde os britânicos nem percebem que suas tropas estão presentes. Na verdade, no Iêmen, claro, descobrimos de forma notória, não foi? Que a guerra apresentada a nós como sendo travada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos acabou tendo uma sala de controle totalmente operada por oficiais britânicos e americanos. E estamos vendo isso se repetir em todo o mundo. Acho que é muito importante reconhecer agora, quando vemos, por exemplo, o primeiro-ministro britânico fazendo declarações contraditórias, dizendo que a Grã-Bretanha realmente não quer se envolver, que essa não é a nossa guerra, mas depois, se os americanos estão envolvidos, temos que ajudá-los porque são nossos aliados, mas estamos lá apenas de forma defensiva. Se é uma guerra de agressão, que papel defensivo há para desempenhar nessa agressão? É um completo absurdo. A realidade é que isso é um teatro para o consumo da população em casa, porque a guerra é realmente impopular. E quando houver repercussões da guerra, as pessoas vão culpar o governo.
Então, o governo está tentando apresentar uma narrativa que diz, ou a classe dominante está tentando apresentar uma narrativa que diz, fomos arrastados para isso, estamos apenas à margem, não somos realmente nós. E se o Irã nos atacar, isso é totalmente injustificado. Bem, receio que isso seja um absurdo. É totalmente justificado. Chipre, como você disse corretamente, é um bom exemplo. Os britânicos não pensam sobre isso. Por que ainda existe território soberano britânico em Chipre, uma ilha no leste do Mediterrâneo? Que negócio temos lá? A razão é que, quando os britânicos foram forçados a abrir mão da maioria de suas colônias, eles mantiveram uma série de ilhas, e cada uma delas, se você observar, tem uma importância geopolítica ao redor do mundo. Como você sabe, Diego Garcia é uma delas, no Oceano Índico. Há a ilha próxima à Argentina, as Malvinas, certo? As Ilhas Falkland, onde os britânicos mantêm suas bases militares e trazem seus recursos navais, assim como os americanos, para utilizá-los. Portanto, as forças aéreas e navais, não apenas do Reino Unido, mas também dos Estados Unidos, fazem uso de todas essas bases. Infelizmente, os cipriotas não conseguiram expulsar completamente as bases britânicas de seu território. E agora se veem como alvo. E, para ser honesto, eles já deveriam ter sido alvo há muito tempo, considerando toda a criminalidade que tem origem ali. Eles são um nó muito importante na teia de dominação e controle imperialista do Oriente Médio. Imperialist domination and control of the Middle East. And in no way can it be seen as. E de forma alguma isso pode ser visto como algo defensivo quando bombardeiros e aviões espiões britânicos e americanos estão decolando de lá, seja para bombardear partes do Oriente Médio ou, como vimos durante o genocídio em Gaza, quando aviões da RAF britânica sobrevoavam Gaza todos os dias e enviavam informações em tempo real aos localizadores de alvos sionistas para ajudar a facilitar aquele genocídio diariamente. Então, a ideia de que o povo britânico é levado a acreditar que o que acontece fora de nossas fronteiras físicas é assunto estrangeiro e de alguma forma não tem nada a ver conosco, não poderia estar mais errada. Porque não apenas estamos deixando nossa classe dominante livre para conduzir as atividades mais criminosas em todo o mundo, saqueando, pilhando, atacando, destruindo a independência e a soberania dos países, sua capacidade de agir, saqueando os recursos e destruindo a vida de tantos povos. Mas é precisamente daí que vem a força e o poder da nossa classe dominante. E é essa força e esse poder que lhes permitem esmagar também a classe trabalhadora em casa. Esmagar, comprar nossos líderes. Por que a classe trabalhadora britânica não tem mais um único sindicato bom e combativo? Porque ela tem um movimento anti-guerra que não se mobiliza contra as guerras, nem mesmo manifestações, quanto mais realmente impedir que elas aconteçam, certo? A coalizão Pare a Guerra não parou nenhuma guerra. Nem sequer tem um programa sobre como parar uma guerra. Certo? Porque toda a liderança dessas organizações de massa foi completamente comprada por uma classe dominante rica e poderosa. O que permite que nossa classe dominante seja tão rica e poderosa? Nós os deixamos livres para saquear e despojar o mundo inteiro. E o saque que eles obtêm do resto do mundo é o que lhes dá poder para nos esmagar em casa e comprar nossos líderes. Portanto, a ideia de que essas coisas são separadas é mais uma vez uma completa ilusão. Delírio, ilusão. E algo que os trabalhadores europeus terão de perceber, sabe que estão na mesma luta. Neste momento, minha mensagem para as classes trabalhadoras britânica e europeia é: o povo iraniano está lutando na linha de frente para enfraquecer o inimigo de classe de vocês. E vocês não devem apoiá-los apenas com palavras e bandeiras, mas com ações. Devemos trabalhar para enfraquecer esse mesmo inimigo em nosso próprio território e não permitir que o povo iraniano leve todo o impacto por nós. De fato, a consciência de classe no coração do império é muito, muito importante para compreender essa dinâmica. Jote, se pudéssemos encerrar discutindo um pouco sobre a esquerda,
se é que existe algo assim, dado que a esquerda está dividida, se posso dizer, em relação ao Irã. Fizemos um programa com a professora Nina Farnia sobre o legado do Ayatollah Said Ali Khamenei e a Revolução Islâmica. Coisas como mecanismos redistributivos dentro do Estado, os bonyads ou fundações estatais, contratos com empresas estatais e a mineração e indústrias ligadas ao setor militar, etc. Muito disso voltado para o povo, de forma semelhante a um Estado socialista. Também falamos, e você já mencionou, sobre o Irã liderar a resistência anti-imperialista na região, e poderíamos continuar indefinidamente. Mas há pessoas que se deixam levar, ou são enganadas pelo uso da religião, a linguagem da religião, etc. E sobre questões de gênero, há muita propaganda por aí. É claro que existem divisões dentro do movimento de gênero. Sempre há conflito em toda a sociedade sobre como as mulheres veem diferentes tipos de liberdade. A mídia, é claro, apaga o fato de que uma grande maioria das mulheres iranianas quer usar o véu. Elas também apagam a participação das mulheres nas universidades e em outros espaços públicos, que talvez seja a mais democrática da região, e assim por diante. Mas eu quero que você nos fale um pouco mais sobre isso. Por que um segmento da esquerda, se é que realmente é de esquerda, mas que se associa a ela, não reconhece essas realidades e por que não apoia a República Islâmica em sua luta contra o Império? Bem, existem duas razões fundamentais pelas quais pessoas que se autodenominam de esquerda, progressistas, socialistas ou comunistas nos países imperialistas não conseguem compreender a essência da Revolução Islâmica e a posição do Irã no cenário internacional, bem como em relação ao seu próprio povo. Uma delas é simplesmente a ignorância, a falta de estudo por conta própria, e em seguida a dependência das narrativas da mídia ocidental. A outra é, claro, que nosso movimento, incluindo grande parte do que se autodenomina comunista e socialista, tem lideranças que foram compradas. Esse é um fenômeno que foi denunciado por Lenin já na Primeira Guerra Mundial. E se você lê os escritos de Lenin, porque eu vivo em um país imperialista, é extremamente importante para mim compreender essas dinâmicas. E, na verdade, desde o início da Operação Militar Especial, tenho feito questão de revisar regularmente os escritos de Lenin do período que antecedeu e atravessou a Primeira Guerra Mundial, porque ele se dedicava intensamente a compreender e explicar às massas a decadência da social-democracia, o chauvinismo dos chamados comunistas e socialistas nos países imperialistas. Qual era a raiz disso? Ele mostrou que havia uma raiz econômica, que existe uma parcela da classe trabalhadora e de sua liderança que é comprada. Pois bem, isso foi completamente sistematizado. Temos uma situação vergonhosa neste país em que a maioria das organizações, exceto o meu partido, que se autodenominam socialistas ou comunistas, incluindo o chamado Partido Comunista da Grã-Bretanha, acabam encontrando alguma suposta organização iraniana para se esconder atrás e dizer, olhem, esta organização iraniana diz que todo mundo odeia o regime e que os socialistas devem pedir a queda do maligno fascista Ayatollah. E vejam, o mais importante é o hijab e a liberdade das mulheres. Isso é basicamente propaganda ocidental. As organizações às quais eles se referem, é possível ver o que essas organizações são hoje e perceber que basicamente se tornaram frentes da CIA. É assim que as coisas são. Organizações que antes tinham uma base de massa, deixaram o Irã e se tornaram apêndices dos serviços de inteligência ocidentais. E você precisa reconhecer isso. Esse é o papel que eles desempenham agora. As organizações que se escondem atrás de outras, dizendo o Partido Tudeh diz isso e eu só estou repetindo, é como Keir Starmer dizendo, bem, Donald Trump disse isso, então eu tive que dizer também. É apenas uma forma de esconder sua verdadeira natureza. A realidade é que todas essas pessoas trabalham para o imperialismo britânico. São chauvinistas até o núcleo. Não se dedicam a realmente estudar e compreender as verdadeiras dinâmicas.
E espero que você coloque um link para aquele programa que mencionou nas notas desse episódio, porque parece ser algo realmente útil para as pessoas assistirem e entenderem melhor. Há muito pouca compreensão sobre o Irã, sua cultura e história profundas e antigas, mas também sua história revolucionária moderna. Agora, acho que neste ponto, quando se trata da questão da religião, isso realmente confunde muita gente. Sabe, elas confundem a aparência superficial de algo com sua verdadeira essência. Para mim, a essência da Revolução Iraniana é anti-imperialista e é uma essência popular. Como você disse, uma das coisas que acontecem quando há um grande movimento contra o imperialismo em um país oprimido, mesmo que você não esteja estabelecendo uma economia socialista planejada, é que você vai ter que fazer muitas coisas pelo povo. Não há como montar um regime explorador que oprima o povo e, ao mesmo tempo, enfrente o imperialismo, certo? Você vai ter que fazer algo pelo seu povo. A Rússia hoje é um país capitalista que precisa fazer coisas boas por seu povo para mantê-lo unido contra o imperialismo. E você vê o mesmo acontecendo com o Irã agora. Você viu isso com a Líbia. Existem diferentes maneiras de expressar esse programa popular. E, para ser honesto, sem a pressão do imperialismo, bem, foi o imperialismo que destruiu a maioria dos movimentos secularistas no Oriente Médio. Se você voltar ao meio do século XX, a liderança de todos os movimentos anti-imperialistas, revolucionários e de libertação nacional na região era comunista e socialista. O que aconteceu? Os imperialistas afogaram esse movimento em sangue. Massacraram muitos deles e armaram procuradores locais para realizar esses massacres. Então veja, o Irã teve uma revolução anti-imperialista em 1951. Ela não foi liderada por alguém religioso. Não é que os iranianos só façam religião, certo? Mas o que aconteceu em toda a região quando tantas revoluções seculares, movimentos revolucionários e líderes foram afogados em sangue e assassinados é que a necessidade de rebelião não desapareceu só porque a liderança e aquelas organizações haviam desaparecido. Se o imperialismo ainda está lá, saqueando e reprimindo o povo, então a necessidade de resistir ainda existe. E o que aconteceu foi que a resistência se deslocou para as mesquitas. Agora, os imperialistas tentaram usar isso. Eles pegaram aspectos tentaram transformar todas as religiões do mundo em armas. Você encontrará uma versão armada que os imperialistas criaram para construir suas próprias forças por procuração, certo? Porque a religião é algo que pode ser manipulado de várias maneiras, como vemos. Mas da mesma forma, quando as pessoas precisam lutar contra o imperialismo, se a única coisa que elas têm é a Bíblia ou o Alcorão, elas vão encontrar algo ali que lhes diga: sim, você deve resistir à opressão, você deve se levantar contra os opressores, você deve revidar, é a sua dignidade. E sabe, o martírio é algo a ser abraçado. Bem, essa é uma filosofia de todo o movimento de libertação nacional. Não é apenas uma questão religiosa, certo? Os movimentos revolucionários do Vietnã e da China também tinham seus próprios indivíduos dispostos a se sacrificar pelo povo, pela causa maior, certo? É muito fácil confundir a forma com o conteúdo. Mas, para mim, a essência de tudo isso é o movimento revolucionário anti-imperialista que permaneceu fiel a essa essência. A razão pela qual a maioria do povo iraniano, apesar de todas as dificuldades que sofreu por causa da guerra híbrida travada contra eles, as tentativas de estrangulamento econômico, os ataques constantes, a sabotagem, as operações psicológicas, a guerra midiática, permaneceu fiel e se tornou ainda mais unida e solidária ao governo neste período, é porque vê que ele representa seus verdadeiros interesses. Ser um povo igual, soberano e independente, com dignidade, capaz de usar seus recursos para o próprio desenvolvimento e de se defender contra toda a intimidação, ameaças e belicismo dos imperialistas ocidentais.
Uma das fases mais intensas de resistência ao imperialismo americano e francês no Vietnã começou com um monge budista ateando fogo em si mesmo. Vamos encerrar por aqui, Joti. Esta foi uma conversa muito esclarecedora e muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço suas respostas. Junaid, Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudiar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar os vídeos com os camaradas. Por fim, não esqueça de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.